Estamos aqui no Ponta Caiana, Trindade aqui, condomínio residencial aqui, condomínio Judite Nunes. Estou aqui com o engenheiro responsável, Fernando, o Wendel aqui, construtora aí que vai nos auxiliar aí na execução. E eu, Danilo Moraes, da Pavo Urbano Construtora. A gente vai executar aqui o pavimento desse condomínio. Na verdade, a terraplanagem como um todo e a execução das casas aí também faz parte do pacote. A gente terminou essa primeira etapa e vamos voltar aqui fazendo um arremate. Agora que o condomínio está pronto, estamos aqui já olhando para iniciar as atividades aqui, fazer a pavimentação completa dessa rua, condomínio, as casinhas prontas. A gente pegou aqui no zero, fez desde projetos, a execução de obra, a terraplanagem, a patamarização e agora passar o asfalto aí, fazendo o arremate final. Só tá dando os últimos retoques aqui, parte de infraestrutura, e em breve a gente entra aqui com pavimento. É isso aí, Pavo Urbano Construtora Engenharia LTDA. Vamos passar aqui um pavimento, uma pista centralizada aqui com 7 metros de largura, tá? Aqui eu vou ter uma pista para tráfego muito leve. Aqui a gente vai demandar aí uma camada de cascalho aí com CBR aí de 60, camada de base, né? E pista com caimento abaulado. A gente vai ter a calha, né? Sarjeta, meio fio sarjeta em ambos os lados, certo? O revestimento escolhido aqui até então é o TSD, que é um tratamento superficial duplo, né? Para quem conhece aí de pavimentação um pouco, sabe o que eu estou falando. Que são camadas sucessivas de emulsão asfáltica, né? E britas, onde você tem assim a composição do pavimento. É um pavimento rápido, simples, usa-se equipamentos simples, o spread, né, que é o distribuidor de agregado, brita, que é acoplado ao caminhão. No caso aí o equipamento utilizado é o espargidor, caminhão rosco, né, que vai com a barra passar a camada de emulsão. O caminhão com spread vem cobrindo essa emulsão de ré, ele vai caminhando, né, por sobre a própria faixa de brita que ele vai depositando, para não desmanchar a camada de emulsão que ele fez. E aí essa primeira camada de brita que vai sobre esse primeiro banho de emulsão, ela tem a que a gente chama de penetração invertida, né? Onde o material betuminoso, a emulsão, ela entra no material de baixo para cima. E aí, por sobre essa primeira camada de brita, a gente vem com um segundo banho, né, já com a taxa menor de material betuminoso, o utilizado aí é o RL 2C, né? E aí a segunda camada já percola, né, já penetra o material por cima, e a segunda camada de brita, com a granulometria menor do que a primeira, vem por sobre esse segundo banho. E aí depois um terceiro banho ainda mais leve. Depois eu vou deixar aí na descrição as taxas de cada banho desse aí, que é dado. Cada banho e cada camada de brita, qual a taxa, né? A quantidade de quilos de brita por metro quadrado. E finalizando, depois do terceiro e último banho bem leve, vem-se a camada de pó, fazendo constituindo o que a gente chama de capa selante, né? Que é um material que fica, o revestimento, o TSD fica com a granulometria aberta, e aí para dar uma melhorada no aspecto visual a gente faz o chamado capa selante, a chamada capa selante, que
traz aí um aspecto melhorado para o pavimento, fecha um pouco da porosidade do pavimento, né? E é um pavimento que não é da mesma classe de resistência da CBUQ, mas que atende bastante, se devidamente dimensionado, devidamente executado, certo? Na verdade, esse tratamento era muito usado em condomínios, em loteamentos. Alguns municípios e alguns estados têm proibido, na verdade, muitos deles têm travado como única possibilidade de executar-se o CBUQ, que é um pavimento nobre, né, de maior classe de maior resistência, né? E aí aqui atende bem o TSD, certo? Mas como falei anteriormente, existem municípios e estados que, quando para iniciativa pública, quando o condomínio, né, mesmo um loteamento, mesmo privado, que posteriormente vai ser repassado, né, a obrigação de manutenção ao poder público, eles já não permitem esse tipo de tratamento. Nem o tratamento, nem o PMF, que é um meio termo, que é um pré-misturado a frio, né, que está aí numa classe de resistência entre o TSD e o CBUQ, tá? Mas resumindo, é isso que a gente vai executar aqui, é um TSD, tá ok? E eu vou mostrar etapas para vocês. Primeiramente, vamos fazer um melhoramento aqui. A gente, na verdade, já tinha deixado imprimada aqui a base, e aí o tempo que a gente levou na construção das casas, a gente enfrentou a época de chuva, o que degradou bastante os bordos da pista baulada, já que, como não estava executado o pavimento, a gente não pôde abrir a drenagem para executar, para funcionar. Então a água abalou bastante os bordos aí da pavimentação, né? Degradou a imprimação. O eixo em si tá bom. Essa faixa mais branca, mais clara que vocês estão vendo, é o cascalho da base que já tinha sido executada e imprimada. A imprimação a gente realmente não vê nem sinal. A gente tinha até utilizado aí um produto novo, feito um teste com produto sintético aí. Não a base, que não é a base de petróleo. A imprimação ficou muito boa, mas enfim, a água, os esforços aqui, a solicitação com essa base em aberto foram grandes, o que acabou realmente destruindo a imprimação e parte da base. Onde vocês estão vendo ali, além do uso extremo, teve também a abertura de valas, né, para passar a infraestrutura. Vocês estão vendo o pessoal fazendo a rede de elétrica subterrânea. Enfim, vamos rebater isso aqui, abrir nessa base, misturar, tratar esse material, completar um pouco de cascalho. Cascalho que nem é tão fácil de conseguir, mas enfim, tem algumas cidades aqui próximas onde a gente ainda acha. E aí, vamos executar essa base primeiramente em cascalho, né? Bater, tratar o material, bater, fechar isso aí, imprimar e posteriormente começamos aí o tratamento superficial, o TSD, como eu tinha falado. E eu vou postando etapas para vocês aqui, né? Da obra até a conclusão. Terminada essa terraplanagem, eu vou precisar abrir aqui as bocas de lobo e também pôr para rodar ali a drenagem, né? Fazer a ala, né, da drenagem, e vou pôr para rodar as bocas de lobo, as galerias, enfim, eu vou dando parecer para vocês aqui. Grande abraço. Danilo Moraes aqui, falando a vocês. Quem não me conhece, depois vou deixar o link das redes sociais e sigam aí nos canais para irem aprendendo, sabendo mais aí da área de pavimentação, certo? Vou deixando grande abraço, bom dia a todos. Pavo Urbano Construtora.